Já. Depois eu vou falar algumas coisas. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor para todos. Vamos então, por gentileza, colocarmos sobre os nossos pés, orarmos ao Senhor e darmos início à nossa primeira aula da matéria de Geografia Bíblica. Agradecemos a paciência que cada um de vocês tiveram para conosco na semana passada, que né, ficou inviável estarmos aqui com vocês, mas, como já disse, nenhum de vocês vai sair no prejuízo devido à ausência da última aula. Vamos orar ao Senhor, nos apresentar a Ele e já damos início. Graças te damos, Pai, pela tua grande bondade, pelo teu cuidado sobre cada uma de nossas vidas. Somos profundamente agradecidos pelo teu cuidado. Muito obrigado pela presença de cada aluno, pela presença de cada um que tem se disposto a estar aqui. Aqueles que ainda não chegaram, que a tua boa mão possa estar com eles, guiando-os, dirigindo-os, livrando-os de perigos, males, acidentes. Também te agradecemos que nós podemos chegar aqui no meio de tantas batalhas, lutando, porém vencendo, no poderoso nome de Jesus. Entregamos a ti esta aula, esta nova matéria, Geografia Bíblica. Fala conosco, ministra-nos, glorificando o teu nome, ajudando-nos de uma forma toda especial, abençoando também a finalização com a prova de síntese do Novo Testamento, fazendo lembrar tudo aquilo que os teus filhos se dedicaram e se empenharam para estudar. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em nosso meio. Louvamos a ti, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, no poderoso nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Tome seus assentos, por favor. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que puderam orar por nós, né? Não vou entrar em detalhes para tomar tempo. Nós já fizemos a nossa mudança, estamos numa nova residência ali em Orlando. Muito difícil, tudo muito difícil, mas conquistamos a vitória no nome de Jesus, assim que agradecemos as orações de todos vocês. Estamos ainda bastante cansados, porque foi muito estressante, mas vencemos, que é o mais importante, que o povo de Deus, né, luta, mas no final sai vencendo. Então, muito obrigado a todos vocês e aos alunos que também atenderam a petição do pastor em adiantar as mensalidades do mês de junho. Agradecemos, isso nos ajudou bastante. Deus recompense. Alguns ainda não realizaram o seu pagamento, mas a seu tempo, claro, com tranquilidade, o estarão fazendo. Muito bem, meus irmãos, como já é do conhecimento de vocês, nós teremos hoje, ao finalzinho, depois do intervalo do lanche, né, a nossa prova de síntese do Novo Testamento. Eu, no transcurso da semana, vou postar no grupo, você vai observar com todas as letras, um link que corresponderia à última aula de síntese do Novo Testamento que não tivemos aqui. Então eu vou tomar liberdade de compartilhar com uma das turmas do nosso online, né? Nós temos duas turmas do online que acontece nas terças e na quinta no básico em teologia, então eu vou propositalmente eu vou postar para vocês terem a liberdade de terem a ideia de como seria, né, se estivéssemos aqui fazendo o fechamento da aula de síntese do Novo Testamento, só para não ficar aquela lacuna. E porque foi uma situação excepcional, todos estarão recebendo presença, tá? Então todos, uma situação nada mais que justa, uma vez que o problema foi comigo, então todos os alunos, mesmo aqueles que não vieram, né, ou supostamente não estariam aqui, estarão recebendo então como bônus a presença para então fechar a matéria de síntese do Novo Testamento. E hoje fechamos então com prova. Muito bem, iniciamos então hoje a matéria de Geografia Bíblica. Como já havíamos anunciado, nós vamos trabalhar com essa matéria ao longo de todas as quintas-feiras do mês de junho. Se você olhar no calendário, né, coincidência ou não, o mês de junho tem 5 quintas-feiras. Alguém já observou isso no calendário? No mês de junho tem 5 quintas-feiras. Não são as mesmas, o mesmo número de aulas que usamos para cada matéria, são 5 aulas. Então, este mês de junho vai estar dedicado à matéria de Geografia Bíblica. Já julho, estou só reiterando o que já foi falado, para que alguém não se esqueça, vamos voltar a postar isso no grupo para relembrar.
no mês de julho. O que vai acontecer no mês de julho? Alguém se lembra? Online, né? Até que essa situação do Estado, né, com governadores e imigrantes, seja melhor esclarecida. Então nós não vamos nos expor a nenhum tipo de riscos, né? Nem vocês, nem a mim, porque também não estou em situação legal. Então vamos, por uma questão de precaução, de prevenção, todos vamos cair no online. Depois eu vou combinar com o pastor Maurício, eu acredito que não vai ser difícil. Eu vou enviar 10 dias antes por correio uma caixa contendo todas as apostilas. E aí seria possível, pastor, eu enviar ou para o seu endereço ou aqui para a igreja. Então ficaria, se for possível, na sua responsabilidade, e aí vocês procurariam o pastor no dia que ficar melhor, conveniente, mas nenhum aluno ficará sem material para a próxima matéria que vamos trabalhar para o mês de julho. Aliás, você tem aí o calendário? Qual vai ser a próxima matéria? Que isso, pastor? Estamos recém começando hoje uma, mas só para você ter a noção. Qual vai ser a próxima matéria depois de Geografia Bíblica? Já dou a dica, ela começará no dia 13 de julho. Hã? Não. Isso é matéria do MEC, antropologia do MEC. Soteriologia, a doutrina da salvação. Então, a partir de 13 de julho, esta matéria de soteriologia estará no online, repito, até as coisas ficarem melhor definidas. Mas essa apostila vai chegar aos cuidados do nosso pastor até 10 dias antes. Fique bem tranquilo, tá? Eu deixarei vocês avisados no grupo, fiquem bem ligadinhos, né? Eu já estaria então avisando, aí vocês procurem retirar dentro do tempo que for melhor conveniente esta apostila. Vamos lá então, iniciando a nossa matéria. Introdução. O estudo bíblico cresceu enormemente nas últimas décadas. À medida que se vai entrando no mundo da Bíblia, sente-se a necessidade de conhecer melhor o contexto em que ela nasceu e se formou. Foi-se o tempo em que interpretávamos a palavra de Deus longe de seu contexto verdadeiro. Hoje queremos conhecer a Bíblia dentro do seu real e verdadeiro significado, sem interpretá-la com as nossas próprias ou imaginárias revelações. Queremos conhecer a Bíblia de 3.800 anos para vivermos melhor hoje. Ninguém pretende conhecer melhor a palavra de Deus só para acumular conhecimentos. A experiência tem mostrado que o povo de Deus tem na Bíblia o mais forte instrumento para conseguir vida digna, paz, esperança e fraternidade. Justifica-se, portanto, o esforço em descobrir o contexto geográfico, histórico, político e social em que a palavra de Deus nasceu, a fim de que possa iluminar e fortalecer a caminhada hoje. Eu coloquei em negrito, ou seja, em letras escuras, estes 4 contextos. Se você quiser reforçar com highlight, são os 4 contextos que precisamos ter em consideração no estudo da geografia bíblica. Se nós não considerarmos esses 4 contextos, será uma tarefa impossível, né, compreendermos pelo menos a base da geografia bíblica. É o que nós vamos fazer com essa matéria, né? Nós vamos trabalhar com uma base, não tem como estudarmos o grosso, certo? Embora é uma apostila de tamanho razoável, tem muita informação, mas vamos trabalhar viajando dentro destes 4 contextos: geográfico, histórico, político e social. O berço da civilização, como a conhecemos, iniciou na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Todos os acontecimentos bíblicos aconteceram ao redor desta região demarcada no mapa. Você está vendo aí no mapa? Todos estão vendo no mapa um quadrado, não é, de cor avermelhada? Todos estão vendo? Então, esse quadrado é a região demarcada que coloca toda a história bíblica. E é sobre esta região que passaremos a apresentar os mapas dos acontecimentos bíblicos. Virando a página 2, o mundo patriarcal. As histórias da criação do mundo e do homem e a história das vidas de Adão, a envolveu o dilúvio, Abraão, Isaque, Jacó e José já no Egito.
Estas histórias são encontradas por todo o livro do Gênesis. Eu gostaria que você pudesse, devagarzinho, pouco a pouco, pudesse se familiarizar com estes mapas. Eu acredito que você tem aí uma Bíblia nas suas mãos, e na maioria das Bíblias, lá no finalzinho, não são todas, claro, mas vamos dizer que 80%, 70% tem algum tipo de mapa. Dê uma olhadinha agora. De repente a sua Bíblia tenha ou não tenha, vai depender do estilo da sua Bíblia, se é uma Bíblia um pouco mais sofisticada, mais cheia de recursos. Dê uma olhadinha aí, bem no finalzinho da sua Bíblia. Vai ter um conjunto de mapas. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos lá. Quantos de vocês, lá no finzinho da Bíblia, tem algum tipo de conjunto de mapas? Eu queria identificar. Nossos irmãos aqui, pastor, não tem, não são todas, claro, né? Irmão, a sua Bíblia lá no finalzinho tem mapas? Irmão Rodrigo? Está sem Bíblia. Ok. A Bíblia está no fundo. Nós vamos ter que conseguir um canivete de grande porte. Ali atrás, as suas Bíblias no finalzinho tem ou não tem as Bíblias? Isso, não são todas, né? Não são todas, eu já imaginava, né? Nem a minha, que eu trouxe hoje, no finalzinho, tem um conjunto de mapas, uma vez que o temos na apostila e também temos na nossa memória. Mas eu recomendo, na medida do possível, não é uma obrigatoriedade, mas seria algo interessante você ter uma Bíblia, tá? Que no finalzinho contivesse um conjunto de mapas, porque isso vai lhe ajudar a ter uma boa familiarização. Vamos lá, vamos focar a nossa visão nesse primeiro mapa. Você está vendo 1, 2, 3, 4, 5. 5 bacias ou 5 pontos de águas. Alguém está vendo aí? Tem 5 pontos de águas. Quando eu falo bacias, eu estou me referindo a pontos que envolvem águas, oceanos, né? Mares. Quais seriam esses 5 pontos que você vê no mapa? Vamos lá. Mar Negro. Ok. Mar Cáspio, o que mais? Golfo Pérsico, o que mais? E o que mais? Isso. Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio, Mar Vermelho, Golfo Pérsico. Procure fotografar isso na sua mente. Esse primeiro mapa, né? Que é o mapa do mundo patriarcal. E não vai ser difícil, porque você vai ter como referência esses 5 pontos de águas, que é o Mediterrâneo, o Negro, o Cáspio, o Vermelho e o Golfo Pérsico. Detalhe, se quiser anotar em algum lugar, na Bíblia você não vai encontrar em nenhum lugar, na Bíblia, repito, você não vai encontrar em nenhum lugar a expressão Mar Mediterrâneo, em nenhum lugar. Vai encontrar Mar Grande. Mar Grande. Porque a expressão Mediterrâneo é uma expressão que passou a partir de 1278. Então, em 1278, um cartógrafo, né, de origem italiana, ele determinou que o Mar Grande se chamaria o Mar Mediterrâneo. Aí passaram a ter os novos mapas no século XIII, XIV em diante, com a expressão Mar Mediterrâneo. Então, antes disso, antes de 1278, era conhecido como, a Bíblia mesmo diz, Mar Grande. Lá embaixo você está vendo o Mar Vermelho. Estão todos vendo o Mar Vermelho? O Mar Vermelho tem 2 braços. Me acompanhe. O que são braços? São como tipo canais. Um está à sua esquerda. Tá? É interessante que a gente comece a fazer o reconhecimento visual. Um está à sua esquerda, ok? Estão vendo? E o outro à direita. Mas faz parte de uma mesma bacia hidrográfica de água, Mar Vermelho. Então, o Mar Vermelho, ele é constituído de 2 braços. Está enxergando eles bem aí? O primeiro braço da esquerda, se quiser escrever, porque você vai encontrar isso em um mapa que você possa ter aí na sua Bíblia, chama-se o Golfo de Suez. Dentro do Golfo de Suez, ele se construiu o famoso Canal de Suez. Alguém já ouviu falar do Canal de Suez?
O canal de Suez é algo parecido com o canal de Panamá, que dá vazão ao Oceano Atlântico para dentro do Pacífico. E o Golfo de Suez é muito parecido, que ele dá comunicação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, ou seja, conecta dois continentes, né? Ele conecta uma parte da África e Europa, né? Europa-África, e dá a volta até o outro lado da África, porque do contrário, como fizeram os navegadores portugueses e espanhóis, teria a necessidade de circunnavegar o planeta. Foi o que Vasco da Gama, Núñez de Balboa, Fernando de Magalhães fizeram. Tiveram que circunnavegar o planeta porque não existia, né, tecnologia suficiente para a construção de canais, né? O canal do Panamá é outro tremendo exemplo, porque até então, para chegar da Europa até o outro lado do Pacífico, era necessário descer até o extremo da América do Sul, tocar uma parte da Antártida e virar para entrar dentro do Oceano Pacífico. Isso é importante. Então, o Mar Vermelho é constituído do Golfo de Suez à esquerda e à direita, o Golfo de Aqaba. À direita, Golfo de Aqaba, que já está dentro do território da Arábia Saudita. O Mar Mediterrâneo, se você observar com muita calma, ele vai banhar a Ásia Menor, que é esta cabecinha que você está vendo aí, né? É a Ásia Menor, que é a atual Turquia. Toda a Palestina, toda a costa litorânea da Palestina, que inclui Síria, Líbano e o próprio Estado de Israel. Nós vamos ver isso mais adiante. E uma boa parte do norte do Egito, incluindo, claro, outros países. Mas nós estamos estudando, né, dentro do plano bíblico. O Mar Cáspio, na verdade, ele é um lago, mas a geografia secular convencionou que ele se chamasse mar. Bem interessante, que é diferente do Mar Negro, né? O Mar Negro, você está vendo lá em cima, esse definitivamente é um mar, né, de água salgada. O Mar Cáspio não, é água doce. Mas a geografia secular convencionou que ele se chamasse Mar Cáspio. E por fim, o Golfo Pérsico, né, que hoje é digamos, o ponto mais importante de navegação da gigantesca frota petroleira que alimenta todo o planeta Terra. Se você hoje olhar na geografia atual, o Golfo Pérsico, entre o Irã, o Kuwait e aquelas nações que são os donos do petróleo do planeta Terra. Até pouco tempo atrás, não sei se você acompanhou nas notícias, o Irã ameaçou de fechar o Golfo de Hormuz, né, o Estreito de Hormuz, que está bem no extremozinho norte do Golfo Pérsico. Se isso definitivamente acontecesse, o fornecimento de petróleo do planeta Terra ficaria comprometido em 89%, ou seja, seria um caos na economia. O preço do petróleo iria lá nas nuvens, tá? Então, essa importância, sempre foi importante o Golfo Pérsico. Agora, me acompanhe. Dentro desse mesmo mapa, você vai ver ele espalhado como um desenho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu estou querendo fazer um trabalho de reconhecimento. Talvez muitos de vocês tenham dificuldade de interpretação de mapas. Preste atenção. Espalhado nesse mapa, você vai encontrar esse desenho ali como fossem acentos circunflexos. Estão vendo? O que vocês imaginam que significa isto? Montanhas. Perfeito. Chegaram a uma conclusão rápida. Montanhas, né? Um aluno de uma outra turma dizendo: pastor, é algum jogo de palavras cruzadas? Como assim? Devem ser palavras que têm um acento circunflexo, vovô e outras coisas mais. Não, meu irmão, só porque ele não tinha nenhuma familiaridade, né, com mapas. Eu entendo, não é obrigado que você conheça, seja obrigado a conhecer mapas, mas é importante que a gente já possa ter uma visão básica de pré-identificação. Por isso que eu estou querendo fazer um bom reconhecimento. Muito bem. Ainda olhando para esse mapa, preste atenção, você vai ver pontinhos redondos, negros. O que você imagina que seriam esses pontinhos redondos negros? Cidades. Isso é importante, tá?
Então, o que você vê como fossem acentos circunflexos são regiões de montanha, os pontinhos negros com os nomes ao lado são cidades. Perfeito. Também tem uma outra coisa aí que também nos chama muito atenção. Parecem ser rodovias, caminhos, mas na verdade não são, tá? O que seria isto? Rios. São linhas que estão cruzando este mapa, estão percebendo? Que alguém pode imaginar, isso é o quê? Se trata de caminhos, de rodovias? Não. Se tratam de rios. Agora, dentro deste mapa, nós temos 3 importantíssimos rios que marcaram a história do mundo patriarcal. Quais seriam eles? Eles estão aí. O Nilo, Tigre e Eufrates. Se quiser anotar, fazer um highlight, dentro deste mapa, os 3 principais rios que marcaram a história do mundo patriarcal é o Nilo, o Eufrates e o Tigre. Eu creio que eu já falei algo sobre isso, mas vou repetir o que eu já falei. O rio Nilo é o único rio do planeta Terra que ele segue um curso ao inverso da maioria dos rios. A maioria dos rios nasce no leste, desembocam no oeste, ou nascem no oeste, desembocam no leste, nascem no norte e desembocam no sul. O Nilo é o único rio do planeta Terra que trabalha no sistema inverso. Nasce no sul e desemboca no norte. Anote isso, é muitíssimo interessante. Muito. A maioria sim. Oeste, leste, leste, oeste, norte, sul. Quando eu naveguei pela primeira vez no Nilo, eu não entendi nada. Eu falei, peraí, o que é isso? Eu estou subindo, estou descendo. E o guia dizendo, não, esse é o único rio do planeta que navega no sentido invertido. Deus tem senso de humor, né? Criou a maioria dos rios do planeta, oeste, leste, leste, oeste, norte e sul, mas o Nilo é o único que nasce no sul, num país da África chamado Uganda, e termina lá em cima no Egito. Detalhe, é o único rio do mundo, não é, que tem 7 cataratas. 7 cataratas. Tive a oportunidade das 7 conhecer 4, que estão dentro do Egito e do Sudão. Impressionante. E é o rio mais extenso do planeta Terra. 4.760 quilômetros de extensão. É o mais longo rio do planeta. Ao contrário, muitos dizem que é o Amazonas. Não. O Amazonas tem 4.320 quilômetros de extensão, mas é o maior rio em volume de água. O Amazonas é monstruosamente, eu tive a oportunidade de conhecer 2 vezes, de ponta a ponta. O Amazonas realmente é o rio mais volumoso em água do planeta Terra, mas o mais extenso, o mais comprido, definitivamente, é o rio Nilo. Por ser o mais extenso e cobre uma parte de muita fertilidade, essa é uma dentre várias razões que os egípcios passaram a ter o Nilo como uma entidade, como um deus. Indo para o rio Eufrates e o Tigre, observe que eles estão coladinhos, estão percebendo? Estão bem juntinhos e trabalham, eles caminham como lado a lado, paralelamente. Estão vendo aí no mapa, sim ou não? O Eufrates à esquerda, ok, e o Tigre à direita. O nome da geografia, que a geografia coloca nessa região entre os 2 rios, é chamado de Mesopotâmia. Meso, do grego, meio, ou entre. E Potâmia vem da palavra do grego pótamos, que quer dizer rio. Então, Mesopotâmia, região entre rios. Lembra-nos a palavra hipopótamo. Alguém já ouviu falar daquele animal? Grande, acoraçado. Quem já viu um hipopótamo pessoalmente em algum jardim zoológico? É um animal lindo, mas pouca gente entende o significado do nome do hipopótamo. Vem de hipo, né, que do grego quer dizer cavalo, né, hipótamos, rio. Então, hipopótamo, cavalo do rio. Então, ele foi apelidado pelos gregos, né,
há mais de 7.000 anos, né, como cavalo do rio. Então, lembra-nos o nome Mesopotâmia. Se você observar no mapa da Mesopotâmia, onde está o rio Tigre e Eufrates, nós vamos encontrar 4 importantes cidades que marcaram a história bíblica no plano do mundo patriarcal. Quais seriam essas 4 que você já vai identificar, lembrando por causa que você já pôde lê-las na narrativa bíblica? Tem 4 aí, tem várias, mas as 4 mais importantes estão bem juntinhas. Vamos lá. Ur, Babilônia, perfeito. Mais 2. Está pertinho, estão bem pertinho, né? As 4 mais importantes. Nínive e Assur. Assur está mais acima, depois Nínive, Babilônia e Ur. Temos as outras, mas as 4 que mais se destacaram no plano da história do mundo patriarcal foi Ur. Ur por causa de quem? Abraão. Lembra? Babilônia. Por causa de quem, basicamente? Não exatamente. Vamos lá para trás, bem mais para trás. Estamos falando do mundo patriarcal. Estamos falando do livro do Gênesis. Alguém se lembra quem fundou Babilônia? Nimrod. Lá atrás, estamos falando do mundo patriarcal. Daniel, estamos já em 538 a.C. Eu estou falando de 5.000 a.C., né? Que foi a fundação de Babilônia por Nimrod. Assur, né? Aparece 2.000 anos depois da Babilônia. E Nínive, mais ou menos no mesmo tempo. Nínive, se você olhar lá atrás, aí envolve o tempo do profeta Jonas e do profeta Naum e outros personagens. Mas o mundo patriarcal são essas 4 cidades que mais se destacaram. Viramos a página. Essa é a rota do Êxodo. Por volta do ano de 1400 a.C., Moisés, com a idade de 80 anos, né? Um guri, se formos comparar com hoje, né? 80 anos naquela época seriam 20 anos hoje. E 80 anos hoje, misericórdia, né? Estamos colocando alguns, né, a língua no joelho, mas 80 anos naquela época seria hoje como 20. Então, com 80 anos de idade, Moisés é chamado por Deus para retirar o povo de Deus, os israelitas, da escravidão do Egito. Depois de algumas dificuldades relatadas no livro de Êxodo, dos capítulos 1 ao 13, o povo segue pelo caminho do deserto para a terra prometida. Apesar do povo ter sido retirado da escravidão com o cuidado de Deus e de muitos milagres no deserto, o povo não estava satisfeito. Reclama e ainda começa a adorar outros deuses. Como castigo para a purificação e instrução, Deus não permite que todos daquela geração entrem na terra prometida. Portanto, eles ficam vagando pelo deserto por 40 anos. Serão seus filhos e netos que entrarão na terra prometida. Esses relatos estão descritos nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então nós temos aí a rota do Êxodo. Como eu falei a vocês, como o Nilo é o único rio do planeta que ele navega de forma invertida, até mesmo as regiões do Egito trabalham em sentido invertido. Olha lá, Alto Egito, que pela normalidade deveria ser na parte norte. Então, você está vendo o alto aonde? Lá embaixo, no sul. E o baixo, que deveria estar embaixo, está no norte. É totalmente invertido. Agora, chama a sua atenção para essa parte que nós chamamos de Baixo Egito. Essa parte que você vê no triângulo, está vendo aí? Lembra um triângulo? Sim ou não? Uhum. São partes do Nilo, são braços que vão abrindo. Esta parte que você vê, dando a ideia de um triângulo invertido, pode anotar aí, ele é conhecido na geografia bíblica de delta do Nilo. Delta do Nilo. Por que delta? Porque a letra D no alfabeto grego é delta, que é um exato triângulo, tá? Só que aqui no mapa nós vemos ele invertido. E a geografia secular deu o nome desta região, que é a abertura, né, de 2 braços do Nilo, deu então o nome dessa região de delta
do Nilo. E aqui, exatamente nesta região que você vê o triângulo aí no mapa, é onde os 3.600.000 israelitas estavam concentrados, que a Bíblia chama de terra de Gósen, ou de Goshen. Alguém já leu isso na Bíblia? A terra de Goshen ou a terra de Gósen. A terra de Goshen ou de Goshen é exatamente essa região que você vê do Baixo Egito, conhecida como o Delta do Nilo. As pragas devastaram todo o Egito, menos o Baixo Egito, especificamente a terra de Gósen, que então foi privilegiada pela proteção de Deus. Você está vendo aí a rota do êxodo. Esta é a rota mais tradicional, baseada em 70% das documentações históricas. Só que há 30 anos atrás, isso eu vou mostrar para vocês, se eu já não coloquei dentro dos slides que eu enviei, se você teve tempo, né? Porque é bem longo, bem extenso. Eu acredito que sim, se não me engano, tá? Mas a gente vai trabalhar com isso com mais detalhes na próxima aula. Há 30 anos atrás, um arqueólogo chamado Robert Wyatt descobriu, através de outro grupo de documentação e agora com provas arqueológicas na terra, tá? Que esta rota do êxodo não é a correta. Ou seja, tudo que você está vendo aqui nesta visão é a tradicional, mas que a passagem do Mar Vermelho, na verdade, não foi lá em cima. Se você olhar no mapa, a passagem do Mar Vermelho, ela acontece próxima da cidade de Migdol. Mas se você ler com atenção, a narrativa bíblica não vai coincidir, tá? E este arqueólogo descobriu que a passagem do Mar Vermelho se deu não na área do Golfo de Suez, mas na área do Golfo de Aqaba, o que ia passando para dentro da Arábia Saudita. E que o verdadeiro Monte Sinai, que tradicionalmente você vê aí, ó, deserto de Sin, tá? Aí lá embaixo, você vê ali Sinai. Na verdade, este não é o verdadeiro Monte Sinai. Ele está do outro lado, em Midian. Eu vou mostrar para vocês. Porque no Golfo de Aqaba, há 30 anos atrás, foram encontrados restos dos carros de Faraó. Alguém já viu isso? Ou já ouviu falar? Já ouviu falar. Já ouviu falar? Vou mostrar para vocês as fotos que foram registradas, né, pela equipe deste arqueólogo, que mergulharam nas profundezas do Golfo de Aqaba e até trouxeram à tona, e algumas dessas carruagens reconstituídas estão no Museu do Cairo, no Egito. É fantástico. Então, nós vamos falar isso já nas próximas aulas. Ok, vamos então fixar nossa visão aqui neste mapa, a rota do êxodo. Sim? Então, só uma pergunta rápida, mas a Bíblia sustenta, enfim, qual das duas? Essa rota ou a rota que descobriu agora? Mais ou menos. Lendo detalhe por detalhe, porque a Bíblia, em alguns textos, ela é muito minuciosa em falar da onde, para onde, da onde, para onde. Mas aí ficam 2 a 3 lacunas quando você lê o Êxodo, Levítico e Deuteronômio em conjunto. O único livro que não faz menção das cidades da rota do Êxodo é o livro de Números. Bem interessante. Fala da peregrinação, da distribuição das tribos, etc. Agora, se pegarmos Êxodo, Levítico e Deuteronômio, nós vamos fazer como uma espécie de montagem de quebra-cabeças. Na base da leitura desses 3 livros, que Wyatt, esse arqueólogo inglês, observou que haviam sérias falhas, sérias discrepâncias, como uma sequência. Um exemplo, digamos que a Bíblia mostra a cidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para o pastor entender. Mas quando nós olhamos para o mapa, é como tivesse 1, 2, 7, 8. Então fica alguma coisa no meio que não encaixa, não concorda. Porque muitos trabalharam com essa rota do Êxodo baseado em tradições oral, em algumas documentações que não foram 100% certificadas. Claro, uma vez que se tornou uma tradição, ficou como uma tradição, a despeito
de uma escassa quantidade de documentos que pudessem dar 100% de certeza. Mas quando você lê a narrativa bíblica, que foi o que fez esse arqueólogo, ele descobriu que tem alguma coisa errada. Então ele mesmo decidiu fazer a sua própria investigação, colocou uma equipe que trabalhou duro por mais de 15 anos, até que então ele descobriu, não, essa não é a rota bíblica. A rota bíblica é esta que sai lá de cima, cruza a península do Sinai e cai lá do outro lado, no Golfo de Aqaba, dando do outro lado, na Arábia Saudita, Midian. A gente vai passar isso na próxima aula, vamos ocupar 2 aulas falando sobre isso. É super interessante. Mas ainda a despeito disso, tá, que eu não quero ser polêmico, mas ser histórico e arqueológico, né? Porque a história e a arqueologia são a base da geografia bíblica. Eu quero que você se foque nesse mapa observando alguns detalhes. Por exemplo, o deserto de Sim e o deserto de Zin. Isso causa confusão. Concorda comigo? Zin, Z. Sim, S. Biblicamente, a gente toma o deserto de Sim como a referência da cidade de Cades Barneia. Se você lembra, alguém já leu da Bíblia sobre essa cidade, Cades Barneia? Ela é a porta de entrada para a Terra Prometida. Anote aí. Na Bíblia, a cidade de Cades Barneia é a fronteira, é a porta de entrada para a Terra Prometida. Então, aí você tem que levar em consideração o deserto de Zin. O deserto de Sim, aí envolveriam as cidades de Sinai e de Refidim. Uma vez que, com essa pesquisa de Wyatt, o Sinai ficou na dúvida, mas não a cidade de Refidim. Então a cidade de Refidim está coerente, ela está dentro do deserto de Sim. O deserto de Sur, também chamado de Etam, ele está mais ao norte da península do Sinai. Esta parte tipo triangular que você vê, ela é conhecida como a península do Sinai. Subindo à direita do mapa, você vai ver as tribos, né, ou a região de Edom e de Moabe, que já era território de Canaã. Então é interessante você ter na mente esta visualização da rota do Êxodo, a península do Sinai e uma parte do Egito. Virando a página. Pastor, Sim. eu pelo menos já ouvi muitos pregadores falarem que o povo ficou 40 anos rodando em volta da Terra Prometida. Da Terra Prometida não faz sentido. Da península do Sinai, sim. Esse triângulo que você vê aí na página 3, tá? Esse desenho em formato de triângulo, aí faz sentido. Agora, da Terra Prometida, que é lá em cima, olha na página 3 de novo. Edom, Moabe. De Edom, Moabe para cima, é a Terra Prometida. Se alguém prega isso, ficou rodando 40 anos, está totalmente desconectado da geografia bíblica. Está falando de outro planeta, de outra Palestina, de outra Canaã, que não tem nenhum sentido. Tá? Vou virar a página. Esse seria o mapa de Canaã, da Terra Prometida. Então, na Bíblia, na visão do Antigo Testamento, Canaã é a Terra Prometida. Preste atenção. Na Bíblia, na visão do Antigo Testamento, se quiser notar, é interessante isso aqui, ó. Na Bíblia, na visão do Antigo Testamento, Canaã e Terra Prometida é exatamente a mesma coisa que esse mapa. Na visão do Novo Testamento, é Palestina. E a gente vai explicar o porquê destas diferenciações de nomes. Na visão bíblica do Antigo Testamento, esta região, o mapa da página 4, ela é conhecida como Canaã ou Terra Prometida. Canaã ou Terra Prometida. Mas na visão bíblica do Novo Testamento, o mesmo mapa que você está vendo aí na página 4, não é chamado nem de Terra Prometida, nem de Canaã, senão de Palestina. E vamos explicar por que ganhou essa modificação de nomes, que é muito importante levarmos isso em consideração. Josevaldo, por favor, sua pergunta. Vamos voltar na página 3.
Mas, então, se o exército faraó, na verdade, ele naufragou em Golfo de Áqaba, não, ou seja, no braço direito, não no braço esquerdo, que costumeiramente se coloca como o Golfo de Suez ou a passagem do canal de Suez, porque já foram feitas centenas de pesquisas submarinas no canal de Suez e nunca se encontrou um fragmento sequer das carruagens de Faraó. Ao contrário, no Golfo de Áqaba encontraram centenas. Então, em base a estas escavações, a essas pesquisas submarinas feitas e patrocinadas pelo próprio Robert Wyatt, é que se constatou então a tremenda de uma surpresa. Nem tudo que é tido como tradição, porque era muito comum, né, no passado e até hoje, quando você ouve uma tradição, ela da parte de tantas pessoas, ela pode ser considerada como uma fonte fidedigna, mas na verdade não é. Para você entender que aquilo ali é uma fonte fidedigna, tem que ter o quê? Evidências. Enquanto as evidências não são concretas, a tradição ainda fica, digamos, no ar como uma teoria ou como algo um tanto duvidoso. Pelo menos é assim na geografia, é assim na história. Por isso que a arqueologia, ela vai o quê? Corroborar, ela vai robustecer, ela vai confirmar tanto os fatos históricos, compreende? Como geográficos. Não é que a gente tem que se basear 100%, é um triângulo. Arqueologia, geografia e história, quando elas se concordam, aí chegando a um denominador comum, amém, podemos tomar como verdadeiro, nada como fake news. Mas se não há uma concordância entre os três, então é conveniente sermos cuidadosos para não fazermos exageradas e até errôneas especulações. Alguma pergunta mais? Então o exército faraó percorreu um caminho muito maior do que... Muito maior, com certeza. Em torno de 450 a 480 quilômetros mais. Se você traça a trajetória, eles passaram um pouco mais de 450 quilômetros. E está provado que aqueles carros tinham autonomia para viajarem facilmente 1.200 quilômetros. Que loucura, né? Não era uma Ferrari, não era um Maserati, mas eles tinham uma autonomia de velocidade, de resistência no pleno deserto a 60 graus centígrados que nossa cabeça não alcança. Eu não preciso ir muito longe. As pirâmides. O dia que vocês forem e olharem a pirâmide de Quéops, vocês vão dizer que aquilo ali é loucura. Aquilo ali é obra de extraterrestre. Se você chegar na pirâmide de Quéops, que é a maior de todas as pirâmides que tem no Egito, e, gente, eu entrei em parafuso. E eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, da onde eles tiraram a precisão geométrica? Porque, irmãos, eu estou falando de 4.500 a.C. Não tinha tecnologia, não tinha o avanço da arquitetura e da engenharia. Como é que eles cortaram? E gigantescos blocos de pedra. O bloco maior da pirâmide de Quéops pesa 390 toneladas. Gente, uma coisa... E tem mais de 60 metros de altura por 80 de largura. Tem uma explicação humana para isso? A tecnologia daquela época era muito mais avançada do que a de hoje. Levando em consideração que a pirâmide de Quéops levou 93 anos para ser construída. Gente, a nossa mente humana não alcança a capacidade da tecnologia dos tempos antigos. Hoje estamos no avanço, sim, pela questão da eletrônica, sim, mas da engenharia, não. A nível de engenharia e arquitetura, escutem, Egito, Babilônia, Grécia e Roma dão de goleada nos dias de hoje. Alguém já observou isso ou não? Damião. Professor, então o senhor é arqueólogo, certo? Sim. Eu sigo alguns canais sobre arqueologia, está tendo meio que uma controvérsia sobre isso, dizendo vários arqueólogos estão falando que aquelas estruturas, esfinge, as pirâmides, precedem ao tempo dos egípcios. O senhor confirma? Não. Procede? Não. Discordo. Por causa da engenharia que foi usada, como as pedras foram cortadas, não tem explicação até o dia de hoje. Se nós olharmos a luz da história, anote isso aí, isso é interessante. Vale a pena você e todos os irmãos fazerem uma pesquisa mais a fundo. Os maias
estavam 1.100 anos à frente dos egípcios. Quem são os maias? A civilização mais antiga das Américas. E a tecnologia dos maias estava 1.100 anos dos egípcios. Eu não tive ainda a oportunidade de ir no sul do México, na Guatemala, meu sonho dourado de arqueólogo, porque lá tem umas pirâmides de loucura. Eu só vejo isso no History Channel, no Smithsonian Channel, e eu entro em parafuso. Senhor, me dá meu papel, eu quero enlouquecer esses lugares, porque eu tenho estudado, pesquisado a fundo, e para você entender que os maias estavam 1.100 anos antes dos egípcios, é como alguns sustentam. Não, os maias não eram seres humanos, eram extraterrestres, eram pessoas de outro planeta. O que eles construíram ali, pelo que eu tenho visto em vários documentários, é uma coisa que assusta mais do que os egípcios. As pirâmides já me deixaram enlouquecido. As pirâmides que os maias construíram é muito mais avançadas, muito mais avançadas. O Egito trabalha com proporção, tamanho. Alguém está me acompanhando? Tamanho. Os maias não, com estética. E a estética maia, ela é muito mais precisa do que os egípcios. Eu não vou entrar em muitos pormenores, só para vocês entenderem, respondendo a pergunta do Daniel. Pastor Elias. Me surgiu uma dúvida. O Rodrigo falou a respeito dos 40 anos que Israel ficou no deserto. Que a Bíblia diz que só Josué e Caleb entraram, o resto todos morreram. Não todos. Só os menores de 20 anos que entraram. Os pais do cara. Isto. Okay. Ou seja, toda uma geração foi dizimada. Só uma nova geração que entrou em Canaã. É que assim, olhando a geografia aqui, se os cavaleiros do Egito, no caso de Faraó, vieram até essa outra ponta aqui, sobrou um pedaço muito pequeno do Egito. Foi nesse pedaço para frente que esse povo ficou por 40 anos. Tem uma... Chega lá na página 3. Sim, Terra de Midian. Está vendo aqui a terra de Midian? Sobe para Ezim-Queber. Está vendo a cidade de Ezim-Queber? Ok. Toma essa cidade como referência e entra para o deserto de Parã. Está vendo o deserto de Parã e o deserto de Sim? Quando nós lemos a narrativa bíblica, faz sentido. A nação de Israel peregrinou em círculos na área do deserto de Parã e do deserto de Sim. Ok. Depois que passaram Midian do outro lado. É só seguir a narrativa bíblica. Aí encaixa direitinho. Entendeu? Cada um me acompanha, eles atravessaram o Golfo de África, chegaram a Midian, aí a Bíblia diz que eles passaram por Ezim-Sebés. E aí diz que a partir dali eles começaram a fazer isso. E a distância, geograficamente falando, não excedia 800 quilômetros. Pequena. É por isso que eu estou falando. Menos de 800 quilômetros. E ficaram 800 quilômetros em média, dando voltas. É loucura. Na nossa cabeça não faz sentido. Mas foi o peso da desobediência que a nação de Israel trouxe sobre si. Alguém está me acompanhando? Então, no caso, a pergunta do Rodrigo faz sentido, mas não que eles rodearam a terra, em si, Não. o deserto. Exato. O deserto. Porque a Bíblia deixa bem claro. Alguém já leu isso? Eles rodearam o deserto. Alguém já leu ou não na Bíblia? Nós vamos pegar os textos bíblicos e vamos então conferir. E esse deserto foi a região do Parã e do Zim. Não do Sim, por favor. Do Parã e do Zim. Perfeito? Alguma outra pergunta para a gente avançar? Não, essa matéria vai deixar você assustado, com detalhezinhos que nós normalmente não consideramos. Vamos lá. Vamos virar para a página 4. Que hoje nós estamos fazendo um necessário reconhecimento visual. A conquista de Canaã levou um século. Que? Um século. 100 anos. Para toda a terra de Canaã ser conquistada. Não foi assim, 10 anos. Já vi um pregador dizer, não, Canaã tomou 10 anos para ser conquistada. Me engana que eu gosto, eu tenho uma coisa errada. Está falando de outra Canaã. Quando você lê a narrativa bíblica, você vai entender perfeitamente. 100 anos. Foi de 1400 a 1300 a.C. Estamos aqui colocando em números redondos. Na verdade, foram 107 anos. Mas consideramos em números redondos 100 anos. A terra prometida, a terra que emana leite e mel, é Canaã. Mas os israelitas defrontam-se com uma dificuldade. Canaã está habitada. É necessário conquistar o espaço, e Josué é incumbido dessa missão. Primeiro como espia do local, depois como chefe da tropa de invasão.
Esses relatos estão pormenorizados, ou seja, está em detalhes no livro de Josué. Valeria a pena, não é muito longo, não é muito extenso, você durante esta semana dar uma lidinha no livro de Josué e observar a menção das cidades que Israel foi conquistando passo a passo. Depois da conquista de Jericó, o avanço dos israelitas para a conquista de Canaã foi assim, em alta velocidade. Toda a situação começa a se deflagrar com Jericó. Por que Jericó? Porque era a cidade mais poderosa de Canaã, poderosamente fortificada. Segundo os arqueologistas, as suas muralhas tinham 14 metros de altura, e olha que loucura, 7 metros de espessura. Era muito fácil construírem-se casas em cima das próprias muralhas. Consegue imaginar? 14 metros de altura, 7 de espessura, e a cidade tinha aproximadamente entre 130 e 160 quilômetros quadrados. Era enorme. Teria uma população aproximada de 8 a 10 mil pessoas. Era a mais poderosa e considerada inexpugnável. Ninguém tinha condições de quebrar Jericó. Mas o Deus, o Senhor, nosso Deus, o Eterno de Israel, conseguiu fazer algo. Aliás, Ele é Deus, Ele pode fazer. Outra coisa que a gente vai falar sobre isso mais adiante, a título da geografia bíblica e da teologia, foram feitas várias pesquisas arqueológicas e foi descoberto algo fantástico, que a Bíblia mesmo mostra no texto hebraico. Muitos filmes e representações de teatro que mostram a queda das muralhas de Jericó, mostram, as muralhas fazendo isso. Obrigado. Assim. Não sei se vocês já viram filmes mostrando que as muralhas vão fazer isso aqui, para frente ou para os lados. Alguém já viu isso? Ou não? Mas quando você lê a narrativa bíblica, você vai encontrar um texto no hebraico que não tem sentido para os dias de hoje. A única forma de você dar sentido é que Deus fez com que as muralhas fizessem isso. Implosão. Semelhante ao que aconteceu com as Torres Gêmeas. Já viram fotos, filmagens de como as Torres Gêmeas caíram? Elas não caíram para os lados. Elas fizeram isso, Isso chama-se implosão. O texto hebraico sugere que as muralhas de Jericó foram implodidas. É fantástico isso, mas a gente vai trabalhar com essa temática um pouquinho mais à frente. Mas focalize-se aqui, Mar Mediterrâneo. Nós vamos encontrar 3 bacias de águas. O Mediterrâneo e o que mais? O Mediterrâneo e o que mais? Mar Salgado. Anote aí, que também é chamado de Mar Morto. Na Bíblia você não vai encontrar essa expressão em nenhum lugar. Mar Morto. Anote, na Bíblia você não vai encontrar essa expressão. Mar Morto é uma expressão que data de 1689. Então, Mar Salgado. E lá em cima, qual é a outra bacia de águas? Mar de Quinineret. Estou tentando abrir imagens, eu não consigo. Mar de Quinineret, também conhecido como Lago de Quinineret, Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. E o mais estranho é que a Bíblia traz todos esses 4 nomes, porque está ligado à cultura. Um evangelho fala de Mar da Galileia, o outro evangelho fala de Mar de Tiberíades, o outro evangelho usa Lago de Genezaré, e o outro evangelho usa Lago de Quinineret. Aí dá uma confusão generalizada, na cabeça. O que é isso? É o mesmo lugar, só que visualizados em 4 diferentes culturas. Mateus visualiza de uma maneira, Marcos de outra, Lucas de outra e João de outra. Anotou? Isso dá uma confusão tremenda. Mas olha aqui as cidades de Canaã, como elas exatamente estavam no período da conquista de Josué. Mostra aí Jericó, Hebron, Debir,
o Rio Jordão, está vendo o Rio Jordão? Ele faz a conexão do Mar da Galileia, ou do Mar de Quinerete, com o Mar Salgado ou Mar Morto. Isso quer dizer que é a bacia hidrográfica mais importante da terra de Canaã. Tanto que ao longo do Rio Jordão há um grande vale chamado de Vale do Jordão. Canaã é uma região cheinha de vales. E a maioria desses vales, todas no costado da trajetória do Jordão. Olha acima do mar de Quinerete. Olha lá no mapa. Estão vendo aqui as montanhas? Imagina o que são lá. O Monte Hermon, na divisa com o Líbano. E é lá em cima que nasce o Jordão. Gente, você não acredita. Quando eu estive no Líbano, procurando onde está a nascente do Jordão. Você não acredita. É um filete de água do tamanho do meu dedo. Sério. O Jordão começa no tamanho do meu dedo indicador. E você não imagina que 10 quilômetros à frente ele se torna um rio amplo e começa a descer no formato de serpente. Daí o nome Jordão, do hebraico, que quer dizer como a serpente, ou caudaloso como a serpente. Quer anotar? Jordão quer dizer caudaloso como a serpente. Ele nasce a 1.350 metros de altitude, na beirinha do Monte Hermon. Loucura, gente! E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. Isso é só descida. E passa por vários vales. O mais importante é o Vale do Jordão. E desemboca dentro do Mar Morto, do Mar Salgado, que é o ponto mais profundo do planeta Terra. 390 metros abaixo do nível do mar. Imagina o nível do mar, 0, e desce mais 390 metros. É onde termina o Rio Jordão, exatamente no Mar Salgado. Algo mais ou menos parecido quando você vai à França, você viaja a leste, indo na direção da Bélgica e Holanda. Quando você atravessa a fronteira da França com a Bélgica, você desce uma rodovia, parece que você está despencando. Ela dá uma caída de 80, 90 metros. Por quê? Porque você está entrando dentro da Bélgica, que também é chamado de Países Baixos. A estrada é a mesma, só que é um declive enorme. De repente você olha para o lado, barreiras enormes, querendo dizer que o mar está lá em cima. E a Bélgica e a Holanda estão lá embaixo. Estão a 138 metros abaixo do nível do mar. E o país, Bélgica e Holanda, toda cercada de barreiras para que o mar não entre. Coisa louca. Algo parecido com o Mar Morto, só que 390 metros abaixo do nível do mar. Continuando a visualizar este mapa, você vai ver que na época que Josué entra para conquistar Canaã, estes eram os povos que faziam a vida de Israel uma boa dor de cabeça. O reino de Og, lá no norte, e os reinos de Seom e Amon a leste, Moabe e Edom como no sul. Então esses 4 reinos faziam uma boa diferença para tentar atrapalhar os planos de Josué. Então essa é a visão que eu gostaria que você tivesse da terra de Canaã, levando em consideração o Mar da Galileia, que aí é considerado o Mar de Quinerete, o Jordão, ok? E o Mar Salgado, que é o Mar Morto. Virando a página, nós vamos entrar agora nos reinos, no Império Davídico. Mas deixa eu dar uma rápida revisão, porque já estamos entrando no horário do intervalo. Olha lá. Esse é o mapa de toda a Palestina, não considerando a terra de Canaã, mas de toda a Palestina. Lembre-se que Jesus disse lá em Atos capítulo 1, e me sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esta é a visão, né, da Palestina, ou seja, nos tempos de Jesus. Essa aqui é uma seção transversal da Palestina de leste
a oeste. Aqui o mar Mediterrâneo e o ponto mais alto, que é o Monte Hermon, aqui na parte de cima. Esta é uma visão linda do Rio Jordão. Gente, é linda. Essa visão é vista lá de cima do Monte Hermon, no Líbano, entende? E está ali pertinho também no Monte Nebo, do Monte de Pisga. Eu tive a oportunidade de estar lá. É muito bonito. Você está no Monte Hermon de um outro lado, cerca de 75 quilômetros à direita, o Monte Nebo e o Monte Pisga. Quando eu estive lá, tive a sensação de Moisés, né? Que de lá ele viu toda a terra prometida, o mar da Galileia, mas não pôde passar. E ele morreu ali. É uma sensação bem estranha, bem curiosa. E eu disse para mim, poxa, camarada fez de tudo, chegou aqui, não conseguiu passar para entrar na terra prometida, e ele morreu ali. E diz a Escritura que Deus sepultou o seu corpo em um local desconhecido. Então esse é o Rio Jordão, uma parte dele. Esse é o deserto da Judéia, ao sul de Jerusalém, aonde ocorreu a tentação de Jesus. Muito bonito, estranho. Essa é uma grande parte, né? É uma vastidão, são quase 300 quilômetros de nada do deserto da Judéia. Uma outra parte já dentro de algumas cidades com kibbutz, né? Que são habitações próprias para o desenvolvimento de colônias. Detalhe muito chamativo: as temperaturas nesta área excedem a 70 graus centígrados por volta do meio-dia, mas é uma das áreas mais irrigadas do planeta Terra. A narrativa que Canaã é uma nação que gerava leite e mel por causa da fertilidade. Hoje, no deserto da Judéia, você vai encontrar as melhores plantações de morão, pepino, melancia e alface de todo o planeta Terra. Eu vou na outra aula mostrar para vocês um site de Israel. Você vai pensar que é uma montagem. O tamanho da melancia, o tamanho dos bagos de uva. Não, isso é montagem, é coisa de Adobe Photoshop. Não, é o nível de fertilidade que Deus trouxe ao deserto da Judéia. Porque há uma promessa de Deus em fazer o deserto abundantemente fértil. E é uma das áreas mais áridas do planeta Terra. Só que Israel desenvolveu uma tecnologia de puxar toda a água do degelo do Monte Hermon para essa área. 1.480 quilômetros de canais. Vem lá de cima do Monte Hermon e viajam por todo o Vale do Jordão até cair dentro do deserto da Judéia. Isso é somente Deus para dar capacidade aos judeus para fazer uma coisa de tamanha envergadura. Essa outra parte agora do deserto da Judéia, também chamado de deserto de Judá. Vamos lá. Vamos avançar isso aqui, para não ganharmos mais tempo. Esse é o mapa de todo o planeta Terra e aonde nós vamos estar fixados, né? Que é esta área que você vai ver aqui, que é o mundo antigo. Este mapa você já teve a visão na primeira entrada, na apostila, né? Mostrando o Nilo, o Eufrates, o Tigre, o Jordão, o Mar da Galileia e o Mar Morto como seus principais referenciais. Lembrando que o mundo antigo, também conhecido como mundo patriarcal, a história bíblica se desenrola em 3 continentes: Europa, Ásia e África. Por que Europa? Aqui nós temos a Ásia Menor, que é a atual Turquia. Se você olhar aqui, ó, tem uma linhazinha, que na verdade é chamado de Estreito de Bósforo. Tem uma ponte de 13 quilômetros de extensão que liga, né, a Turquia à Grécia. É muito interessante. Quando você for nessa região, faça essa viagem. Vale a pena. Atravesse a pé nesta ponte do Estreito de Bósforo, tá? Do outro lado está a cidade de Istambul. No meio da ponte você vai ver uma faixa amarela bem grande, em um espaço aproximadamente deste tamanho. Dá até para você brincar de amarelinha. Por quê? Porque desse lado da faixa você está na Europa. Aí tem um espaço de aproximadamente 80 centímetros, que é um ponto neutro, e do outro lado você está na Ásia. Então eu tive a oportunidade de ficar assim. Eu estou entre 2 continentes, né? Europa de um lado, Ásia do lado, e aqui no meio um ponto neutro, né? E a visão que você tem
olhando para o seu lado esquerdo, é a Catedral de Hagia Sofia, em Istambul, na Turquia. É uma viagem super interessante, você realmente fica fascinado como Deus trabalhou a história bíblica dentro de 3 continentes. Depois dos comerciais, nós vamos falar um pouquinho sobre o fértil crescente, ou crescente fértil, antes de entrarmos na página 5. Vamos falar a importância desta área do planeta Terra na geografia bíblica. Aqui está ela. Ela tem um formato de uma meia-lua e o porquê disto. Também vamos falar da... Bom, eu creio que não vai dar tempo porque temos a prova, né? Isso vai acontecer então na próxima aula. Vamos falar sobre a dispersão das raças após o dilúvio. Para quem não sabe, esse aqui, só para terminar, tá? Esse é o Monte Ararat. Aqui tem um mosteiro que está aproximadamente a 25 quilômetros da parte mais alta do Monte Ararat. Para a surpresa de muitos, várias pesquisas satelitais indicaram que lá no topo estaria a Arca de Noé. E isso aqui não é fake news, já está provado. Só que o governo turco não permite passar deste ponto para cá, porque eles dizem que existe algo de um patrimônio incalculável de posse da Turquia. E a Turquia não revela do que se trata. Mas várias fotos de satélites tiradas desde 1964 provam isso aqui. Vestígios da Arca de Noé. Deus está trazendo à tona muitos dos segredos que a Bíblia nos apresenta como algo natural e que os homens têm lutado para negar a sua veracidade ou os seus fatos. Não tem jeito, irmãos. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do nosso Deus jamais serão apagadas. As palavras são eternas e os fatos estão aí para qualquer um enxergar. Sou incrédulo e cego para não compreender isto. Vamos então passar o nosso intervalo? Vamos orar ao Senhor? Essa matéria promete muito, irmãos. Eu sugiro que você dê uma olhadinha nos slides. Tem muito material bom, né, que eu procurei trabalhar de uma maneira bem compacta, só que é uma quantidade muito grande de informação e a gente vai trabalhar bem cuidadosamente para não se tornar um excesso de informação. Mas vamos trabalhar com o mais importante e o básico. Vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor. Isto. Pedir o Rodrigo nos dirigir uma palavra de oração, por gentileza, agradecendo esta primeira parte. Rodrigo. Amém. Obrigado, Deus, por mais um dia na tua casa, por essa oportunidade com o pastor Luiz. O Senhor continua nos abençoando, o Senhor continua abrindo nossa mente, nosso coração, continua usando a vida do pastor Luiz para a educação e por todos nós aqui, Pai. Obrigado mais uma vez pela vida, pela paz e pela saúde que temos. E que o Senhor continue, o Senhor nos guardando. Em nome de Jesus. Amém. Passamos a 15 minutinhos, então nossa aula de geografia terminou e depois do intervalo passaremos a nossa provinha.